Bom dia, querida comunidade. Sou o Dr. Alejandro Morales. Preciso iniciar este vídeo com uma revelação que me despertou dos sonhos nas últimas semanas. 3 dias atrás, ao analisar os resultados de ressonâncias magnéticas de pacientes com mais de 60 anos durante minha consulta, identifiquei um padrão preocupante. Isso me levou a interromper todas as minhas atividades e dedicar dias inteiros para investigar algo que poderia estar prejudicando silenciosamente o cérebro de milhões de pessoas todas as noites, sem que elas percebam. 3 dias atrás, ao revisar ressonâncias magnéticas de pacientes acima de 60 anos, identifiquei um padrão preocupante que me forçou a interromper minhas atividades e dedicar dias a investigar algo que pode estar prejudicando o cérebro de milhões sem que percebam. A paciente que iniciou esta investigação urgente foi Carmen Vasquez, 73 anos, que se queixou de esquecimentos frequentes, dificuldade de concentração e uma sensação constante de névoa mental, preocupando-se com possível deterioração cognitiva. As provas neurológicas e análises de sangue estavam normais. A pressão arterial estava controlada, mas algo na sua história clínica me chamou a atenção. Ao perguntar sobre seus hábitos de sonho, você descreveu a mesma rotina noturna que ouvi de vários pacientes com sintomas semelhantes recentemente. Naquela noite, após a consulta, permaneci na oficina até 2 da manhã, revisando estudos sobre sonhos e dano cerebral em adultos. O que encontrei me surpreendeu muito. Dormir de uma certa maneira, comum em pessoas acima de 60 anos, parece inofensivo, mas pode prejudicar o cérebro, acelerar o declínio cognitivo, aumentar o risco de demência e afetar a qualidade de vida por anos. O mais frustrante desse descobrimento é que esse dano é evitável, simples de corrigir, e muitos que o causam não percebem o mal que fazem à noite. Hoje vou mostrar qual é essa perigosa posição de dormir que está prejudicando o cérebro de milhões de adultos. Por que é particularmente problemática após os 60 anos? Quais sinais de alerta podem estar presentes sem serem reconhecidos? É fundamental corrigir esse problema ainda esta noite para proteger seu cérebro imediatamente. Antes de explicar a forma prejudicial de dormir que afeta o cérebro de muitos acima de 60 anos, quero pedir algo que nos conecte. Se você acredita que essa informação sobre um risco noturno, importante para a saúde cerebral, é fundamental e deseja saber mais para se proteger e proteger seus entes queridos, curta este vídeo e inscreva-se no canal. Cada inscrição indica que alguém está mais inclinado a tomar precauções científicas para proteger a cognição, em vez de esperar os problemas surgirem. Para entender por que essa forma de dormir é prejudicial ao cérebro após os 60 anos, é preciso saber o que ocorre no cérebro durante o sono, algo que muitos não compreendem, inclusive médicos. O cérebro não fica inativo enquanto sonha, mas desempenha funções essenciais de manutenção, reparo e limpeza para manter a função cognitiva a longo prazo. Durante o sono profundo, um sistema chamado linfático é ativado, atuando como uma rede de limpeza cerebral que remove toxinas, proteínas danificadas e resíduos metabólicos acumulados no tecido nervoso. A limpeza cerebral é crucial para remover proteínas como beta-amiloide e tau ligadas ao Alzheimer e outras demências. Aqui está a parte essencial que explica por que alguns patrões ideais podem ser tão prejudiciais. Este sistema de limpeza cerebral é eficaz apenas com condições específicas sobre a posição do corpo, fluxo sanguíneo cerebral e padrão normal do sono profundo. Dormir com a cabeça nivelada ou abaixo do corpo, em posição completamente plana, prejudica o cérebro de milhões de adultos. Essa postura, que muitos assumem por parecer confortável ou por acreditar erradamente ser melhor para a coluna, gera sérios problemas neurológicos ao longo dos anos. Dormir de forma plana, sem elevar a cabeça, compromete a drenagem do líquido cefalorraquídeo e a função do sistema linfático. O líquido cefalorraquídeo, que envolve e protege o cérebro, depende da gravidade para circular e remover toxinas. A permanência da cabeça alinhada ao corpo por 8 horas à noite reduz a eficiência da drenagem, levando ao acúmulo de toxinas e proteínas danificadas no cérebro. O problema vai além da drenagem de líquidos.
Dormir de bruços afeta o fluxo sanguíneo cerebral, principalmente em pessoas acima de 60 anos, cujos vasos já perderam elasticidade com a idade. Ao ficar deitado, o coração enfrenta a gravidade ao bombear sangue para o cérebro. Interrupções nesse fluxo durante as 8 horas de sono podem causar hipóxia cerebral, prejudicando a oxigenação e o funcionamento do cérebro. A hipóxia noturna crônica, mesmo leve, pode causar dano neuronal progressivo, resultando em deterioração cognitiva, problemas de memória, dificuldade de concentração e contribuir para a demência vascular. Dormir deitado de forma totalmente plana aumenta o risco de apneia do sono, um transtorno muito comum em idosos, mas frequentemente não diagnosticado. Na apneia do sono, as vias respiratórias colapsam, interrompendo a oxigenação cerebral por segundos ou minutos. As interrupções na oxigenação, que acontecem várias vezes à noite, provocam estresse oxidativo nas neuronas e aceleram o envelhecimento cerebral. A posição totalmente plena agrava a apneia do sono, pois facilita o colapso da língua e dos tecidos da garganta, bloqueando o ar nos pulmões. Dormir em posição completamente plana pode prejudicar a estrutura normal do sono, principalmente as fases de sono profundo, importantes para a consolidação da memória e a limpeza cerebral. A oxigenação cerebral, afetada por problemas de fluxo sanguíneo ou apneia do sono, impede que o cérebro alcance as fases profundas do sono, essenciais para reparação e manutenção. Isso gera o que chamamos de sonho superficial, em que as pessoas dormem 8 horas, mas acordam cansadas, com mente confusa e sem a recuperação cognitiva do sono profundo. Os sinais de que esse padrão destrutivo pode prejudicar o cérebro são variados e se desenvolvem tão devagar que muitos os confundem com o envelhecimento. A primeira sinal que vejo em meus pacientes é a neve mental matutina, que é a confusão mental ao acordar, dificuldade para processar informações complexas nas primeiras horas e mais tempo para se sentir alerta. Essa neblina mental matinal não é comum e geralmente sinaliza que o cérebro não foi adequadamente limpo e restaurado à noite. A outra sinalização importante é a deterioração da memória de trabalho, que é a habilidade de manter e manipular informações por curtos períodos. Pessoas que antes realizavam conversas complexas, lembravam listas de compras ou faziam cálculos simples agora enfrentam dificuldades com essas tarefas. Essas dificuldades começam sutis e esporádicas, mas se tornam frequentes e intensas, persistindo por anos. Observo problemas com a flexibilidade cognitiva, que é a habilidade de alternar entre conceitos ou se adaptar a novas situações. Pessoas que eram flexíveis e multitarefas começam a se sentir sobrecarregadas com mudanças pequenas, têm dificuldade em aprender novas tecnologias e se tornam mais inflexíveis em seu modo de pensar. A rigidez cognitiva indica que os processos de manutenção cerebral noturna não estão funcionando corretamente. Um sintoma alarmante que vejo em pacientes que dormem de forma plana é a fadiga cognitiva desproporcionada, um cansaço mental intenso após atividades intelectuais antes simples. Podem se sentir mentalmente cansados após 30 minutos de leitura, conversas complexas ou tarefas que exigem concentração. A fatiga cognitiva sinaliza que o cérebro não está recebendo a devida restauração energética no sono, operando em deficiência crônica. Roncos fortes e contínuos são um sinal crítico, principalmente se houver pausas na respiração. Muitos, principalmente homens, veem os roncos como normais ou sinal de sono profundo. Roncos fortes geralmente sinalizam obstrução parcial das vias aéreas, afetando a oxigenação cerebral à noite. Cônjuges costumam ser os primeiros a perceber episódios de apneia, quando a pessoa para de respirar por alguns segundos e, em seguida, retoma com ofegos ou grunhidos. As dores de cabeça pela manhã são um sinal de alerta que muitos ignoram ou justificam de outras formas. A falta de oxigenação adequada do cérebro à noite, devido a problemas de fluxo sanguíneo ou apneia do sono, causa frequentemente dores de cabeça ao acordar. Essas dores de cabeça geralmente melhoram com o movimento e a normalização da circulação ao longo do dia. Sua presença constante sugere que algo está prejudicando a saúde cerebral no sonho. A irritabilidade e as mudanças de humor são sinais importantes que costumam ser ignorados. A falta de restauração no cérebro durante o sono
afeta a regulação emocional. Pacientes equilibrados podem se tornar irritáveis, ansiosos ou deprimidos. Essas mudanças emocionais não são só questões de personalidade ou estresse, mas podem indicar problemas no cérebro por causa de padrões de sono ruins. Vou explicar por que essa maneira de dormir é prejudicial após os 60 anos. Com o envelhecimento, o cérebro se torna mais suscetível a impactos negativos de padrões de sono ruins. Vasos sanguíneos do cérebro perdem elasticidade com a idade, resultando em efeitos mais intensos em compromissos na circulação cerebral. O sistema cardiovascular se torna menos eficiente, aumentando o impacto da posição do corpo no fluxo sanguíneo cerebral durante o sono. Os tecidos respiratórios se tornam flácidos com a idade, aumentando o risco de colapso, o que explica a maior incidência de apneia do sono em adultos mais velhos. Mudanças relacionadas à idade, juntamente com a posição de dormir plana que agrava a apneia, podem comprometer a oxigenação cerebral à noite. A eficiência do sistema linfático, que é a rede de limpeza cerebral, diminui naturalmente com a idade. Fatores que prejudicam a função do sistema linfático, como uma má posição ao dormir, podem agravar a acumulação de toxinas no cérebro e o surgimento de doenças neurodegenerativas. A arquitetura do sonho muda com a idade, com menos tempo em fases profundas, que são essenciais para a consolidação da memória e a limpeza cerebral. Fatores que afetam a qualidade do sono, como má postura, podem prejudicar adultos mais velhos que já sofrem mudanças nos padrões do sonho. Ao longo de 30 anos de medicina, registrei casos que evidenciam os efeitos devastadores desses padrões de sonho prejudiciais. Permitam-me relatar o caso do Sr. Ocarinha. Miguel Torres, engenheiro aposentado de 67 anos, veio à minha consulta há 2 anos, bastante preocupado com a rápida perda de capacidade mental. Na primeira consulta, você mencionou que estava enfrentando dificuldades com tarefas que costumava realizar facilmente por anos. Era incapaz de focar em livros técnicos que costumava ler, esquecia nomes de pessoas conhecidas e se sentia sempre mentalmente exausto, mesmo após noites inteiras de sono. As provas neurológicas eram normais, não havia indícios de derrame cerebral ou tumores, e os exames de sangue estavam normais. Ao investigar os hábitos de sonho, percebi que, nos últimos 5 anos, dormia em uma cama totalmente plana, acreditando que era melhor para os problemas de coluna que tinha. Sua esposa disse que você roncava muito alto todas as noites e, às vezes, parava de respirar, o que a assustava. Eu ignorei esses sinais, achando que os roncos eram normais para homens da idade dele. Fizemos alterações na sua posição ideal, elevando a cabeceira da cama em cerca de 15 graus e adicionando uma almofada wedge para manter o torso levemente elevado à noite. Recomendei que você dormisse de lado em vez de nas costas e prescrevi um estudo do sono para avaliar possíveis apneias. Os resultados foram excelentes. Em 3 semanas, observou melhorias na clareza mental pela manhã. Aos 2 meses, recuperou a capacidade de concentração para leitura técnica. Aos 6 meses, ele e a esposa confirmaram que suas habilidades cognitivas retornaram aos níveis anteriores aos problemas. O estudo do sonho revelou apneia moderada que melhorou muito apenas com mudanças de posição, evitando intervenções complexas como máquinas PAP. Este caso mostrou como a posição de sono pode afetar a função cerebral e como a correção precoce pode reverter danos que pareciam permanentes. Outro caso dramático foi o da senhora Helena Ramírez, de 71 anos, que vivia episódios de confusão cada vez mais frequentes. Disse que acordava frequentemente confusa, tinha dificuldade em lembrar conversas do dia anterior e começava a se perder em trajetos conhecidos. Sua família estava preocupada com demência precoce e começou a discutir cuidados a longo prazo. Na avaliação, descobri que nos últimos 3 anos dormia em um colchão reclinável na sala devido a problemas de refluxo ácido, achando que dormir sentada ajudaria. O colchão não dava suporte adequado, fazendo com que ela escorregasse para uma posição em que a cabeça ficava abaixo do tronco, comprometendo a drenagem cerebral e o fluxo sanguíneo. A posição desconfortável o mantinha em um sonho leve durante a noite,
evitando que chegasse às fases profundas necessárias para consolidar a memória. Colaboramos para ajustar sua posição ideal na cama, mantendo a cabeça elevada para controlar o refluxo e favorecer a circulação cerebral. Mudamos sua dieta noturna e horários das refeições para controlar o refluxo sem afetar a qualidade do sono. Os resultados foram igualmente notáveis. Em um mês, as confusões matutinas desapareceram totalmente. Aos 3 meses, a família confirmou a recuperação da clareza mental perdida há anos. Aos 6 meses, retornou a atividades complexas como administrar suas finanças e cozinhar pratos elaborados que havia parado de fazer devido aos problemas cognitivos. Quero fazer uma pergunta importante para entender a situação da nossa comunidade. Você percebeu alguns dos sintomas de alerta que descrevi? Experimente confusão mental ao acordar, fadiga cognitiva excessiva ou alterações na memória e concentração. Seu parceiro comentou sobre roncos altos ou momentos em que parece parar de respirar enquanto dorme. Comente como essa informação ajuda a entender a gravidade do problema na comunidade e a dar conselhos mais adequados às suas situações. A solução para esse problema de sonho é mais fácil do que muitos pensam, mas exige mudanças específicas e consistentes que devem ser aplicadas sistematicamente. A principal modificação é a elevação correta da parte superior do corpo durante o sono. A melhor posição para a saúde cerebral à noite é elevar a cabeça da cama entre 10 e 20 graus, favorecendo a drenagem do líquido cefalorraquidiano e o fluxo sanguíneo, garantindo conforto. Há diversas formas eficazes de obter essa elevação. A solução mais eficaz é elevar a cabeceira da cama com blocos de madeira, criando uma inclinação suave e constante. Uma ótima alternativa são as almoças wedge, triangulares e feitas para elevar o torso durante o sono. As almoças devem ser largas o suficiente para sustentar da cabeça até a metade da espalha, formando uma pendente gradual em vez de uma elevação brusca que seria desconfortável. É fundamental evitar colocar várias almofadas debaixo da cabeça, pois isso pode criar um ângulo excessivo, comprometendo as vias respiratórias ou causando tensão no coelho. A elevação deve ser gradual e uniforme no torso superior para ser eficaz e confortável. A segunda mudança importante é dormir de lado. Dormir de lado, principalmente à esquerda, melhora o fluxo sanguíneo e a drenagem linfática. A posição de lado diminui a probabilidade de apneia do sono, pois evita o colapso da língua e tecidos nas vias respiratórias. Mudar de dormir de espalda para de lado pode exigir paciência e técnicas para quem faz isso há décadas. Uma boa estratégia é utilizar almofadas que ofereçam suporte e tornem a posição de lado mais confortável. Colocar uma almofada entre as pernas pode ajudar a alinhar a coluna e tornar a posição de lado mais confortável à noite. Uma técnica para habituar-se a dormir de lado é costurar uma bola de tênis na parte de trás do pijama. Isso torna difícil dormir de bruços e ajuda o corpo a se acostumar a ficar de lado, mesmo no sono profundo. Nos primeiros dias, pode ser desconfortável, mas a maioria das pessoas se adapta logo e passa a dormir de lado naturalmente. A terceira alteração significativa consiste em melhorar o ambiente de sono para assegurar uma boa respiração durante a noite. É importante manter a umidade do ar entre 40% e 60%, pois o ar muito seco pode inflamar as vias respiratórias e agravar a apneia do sono. Um umidificador pode ser bastante eficaz em meses secos ou climas áridos. A temperatura do dormitório é importante, pois muito calor pode agravar a apneia do sono e afetar a qualidade do sono profundo. A temperatura ideal para a saúde do cérebro à noite varia entre 18 e 20 graus Celsius. Embora pareça novo, isso ajuda na regulação da temperatura corporal, essencial para as fases mais profundas do sono. A quarta modificação é tratar a congestão nasal que pode atrapalhar a respiração ao dormir. A congestão nasal leva a respiração pela boca, aumentando o risco de colapso das vias respiratórias e apneia do sono. As tiras nasais, que alargam as fossas nasais, podem ser muito eficazes para algumas pessoas. Irrigadores nasais com solução salina, utilizados antes de dormir, podem remover alérgenos e muco que causam congestão noturna. Pessoas com congestão nasal crônica podem precisar tratar alergias ou problemas estruturais, como desvio de septo.
Um especialista em otorrinolaringologia pode diagnosticar e tratar esses problemas, melhorando a respiração noturna. A quinta modificação envolve horário e conteúdo das refeições noturnas. Consumir alimentos pesados até 3 horas antes de dormir pode prejudicar a qualidade do sono e agravar a apneia do sono. Alimentos pesados demandam energia digestiva, afetando os processos de restauração cerebral no sono. Dormir com o estômago cheio pode agravar o refluxo ácido, despertando as pessoas à noite e interrompendo o sono. A hidratação exige cronograma cuidadoso. Manter-se hidratado é importante para o cérebro, mas beber muito líquido antes de dormir pode causar idas ao banheiro, fragmentando o sono e atrapalhando as fases profundas necessárias para a limpeza cerebral. A sexta modificação importante envolve o controle do estresse e da ansiedade antes de dormir. O estresse elevado eleva o cortisol, o que prejudica o sono profundo. Técnicas de relaxamento, como respiração profunda, relaxação muscular ou meditação, podem ser muito eficazes para ajudar na transição para o sono reparador. É essencial evitar intensa estimulação mental na hora anterior ao sono. Isso abrange notícias estressantes, debates emocionais, trabalho mental exigente ou qualquer atividade que ative o sistema nervoso simpático. Atividades tranquilas, como leitura leve, música relaxante ou reflexão sobre momentos positivos, ajudam na transição para um sono melhor. A sétima modificação envolve o uso de medicamentos que podem afetar o sono. Vários medicamentos prescritos a adultos mais velhos podem afetar a qualidade do sono profundo ou agravar a apneia do sono. Relaxantes musculares, antidepressivos, antihistamínicos e alguns remédios para a pressão arterial podem prejudicar o sono, geralmente ignorados pelos médicos. Se há suspeita de que os medicamentos afetam o sono, é fundamental conversar com o médico. Alternativas igualmente efetivas para suas condições médicas podem ter menos impacto no sono. As trocas de medicamentos devem ser supervisionadas por um médico, pois podem melhorar significativamente a qualidade do sono e a função cognitiva. A oitava mudança relevante é criar rotinas de sono regulares que melhorem os ritmos circadianos naturais. Dormir e acordar na mesma hora diariamente, até nos fins de semana, regula o relógio biológico que influencia a sonolência e os principais processos de restauração cerebral. A luz intensa pela manhã ajuda a regular os ritmos circadianos. Já evitar a luz forte, especialmente a azul dos eletrônicos antes de dormir, favorece a produção de melatonina, que induz o sono. Mudanças na posição ao dormir e no ambiente noturno podem não apenas prever danos cerebrais futuros, mas também ajudar a reverter alguns efeitos negativos já existentes. O cérebro se recupera de forma impressionante com as condições certas para funcionar bem. Pacientes que adotaram essas mudanças relatam melhorias em clareza mental, concentração e memória em semanas, mesmo após meses ou anos de problemas cognitivos. Quero ser realista quanto às expectativas de tempo. Algumas melhorias são rápidas, mas os benefícios totais de otimizar a qualidade do sono aparecem gradualmente ao longo de meses. A limpeza cerebral no sono profundo é acumulativa, com cada noite de sonho otimizado beneficiando a saúde cerebral a longo prazo, mas os efeitos significativos aparecem após meses de sono reparador. Algumas pessoas podem precisar de intervenções extras além de mudanças de posição e ambiente. Se as modificações forem feitas e ainda houver roncos fortes, apneias observadas pelo parceiro ou sintomas cognitivos prolongados, pode ser necessário um estudo do sono para avaliar transtornos respiratórios do sono. Estudos do sono podem detectar problemas que necessitam de tratamentos especializados, como CPAP para apneia severa ou dispositivos dentários que mantêm as vias respiratórias abertas à noite. Esses tratamentos, embora pareçam complexos, são muito eficazes na restauração da oxigenação cerebral durante a noite, levando a melhorias significativas na função cognitiva e na qualidade de vida. Quero falar sobre uma preocupação comum que ouço frequentemente. Doutor, dormi dessa maneira por décadas. É preciso mudar minha idade? Minha resposta é afirmativa. Mesmo com danos acumulados por patrões de sonho negativos ao longo dos anos,
O cérebro ainda apresenta uma notável capacidade de recuperação e adaptação, mesmo em idades mais avançadas. A neuroplasticidade, a habilidade do cérebro de criar novas conexões e aprimorar as já existentes, se mantém ao longo da vida com condições adequadas. Fazer essas mudanças é mais crítico após os 60 anos, pois os efeitos negativos de padrões subóptimos se tornam mais evidentes. Com o tempo, os sistemas de compensação do cérebro vão perdendo eficiência, tornando as melhorias na qualidade do sono mais impactantes na função cognitiva. Uma preocupação comum que ouço é sobre a facilidade na mudança para novas posições desejadas. É normal ter incomodações ao mudar de patrões queridos que foram constantes por anos. O corpo necessita de tempo para se ajustar a novas posições, podendo levar semanas para que se tornem naturais e confortáveis. Recomendo mudanças graduais em vez de abruptas durante a transição. Podem começar elevando a cabeceira da cama em 5 graus na primeira semana, aumentando até 10 a 20 graus ao longo de um mês. Essa adaptação lenta possibilita que o corpo se ajuste, reduzindo desconfortos que poderiam levar à desistência das mudanças benéficas. Pessoas com condições médicas como problemas nas costas, artrite ou cardiovasculares devem consultar seus médicos antes de fazer essas mudanças de posição para dormir. A elevação do torso superior é geralmente benéfica, mas pode necessitar de ajustes ou almofadas específicas para maximizar o conforto e os benefícios cerebrais. Essas mudanças de posição durante o sono são apenas uma parte de um enfoque integrado para otimizar a saúde cerebral noturna. Fatores como horários regulares de sono, ambiente de dormitório adequado, controle do estresse e hábitos saudáveis são importantes para otimizar os benefícios neurológicos. Exercícios diários, especialmente moderados pela manhã ou à tarde, podem melhorar a qualidade do sono profundo à noite. O exercício melhora a saúde cardiovascular, essencial para o fluxo sanguíneo cerebral à noite, e regula os ritmos circadianos que determinam a sonolência e os processos de restauração cerebral. A adequada exposição à luz é crucial para otimizar o sono cerebral. Luz brilhante, especialmente solar pela manhã, ajuda a sincronizar os ritmos circadianos. Evitar luz intensa, especialmente a azul de eletrônicos, 2 horas antes de dormir ajuda na produção natural de melatonina, que induz sonolência e possui propriedades neuroprotetoras. A nutrição afeta a qualidade do sono e a saúde cerebral noturna. Alimentos com magnésio, como verduras, nozes e sementes, ajudam na relaxação muscular e na chegada ao sono profundo. Alimentos como peru, leite e bananas contêm triptófano, que é essencial para a produção de serotonina e melatonina, importantes para um sono reparador. A cafeína ingerida 6 horas antes de dormir pode prejudicar o sono profundo, mesmo que a pessoa não se sinta alerta. O álcool, embora possa causar sonolência inicialmente, fragmenta o sono à noite e diminui o tempo nas fases de sonho profundo, onde ocorrem importantes processos de limpeza cerebral. Gerenciar o estresse e a ansiedade é essencial para melhorar o sono. Técnicas de relaxamento, como meditação e respiração profunda, são eficazes quando praticadas regularmente antes de dormir. Essas práticas ajudam na transição para o sonho e podem diminuir os níveis de cortisol que afetam a limpeza cerebral noturna. Quem tem ansiedade ligada a preocupações sobre sonhos ou saúde cerebral pode se beneficiar da terapia cognitivo-comportamental voltada para a insônia. Essa abordagem pode auxiliar a lidar com pensamentos e comportamentos que prejudicam o sono reparador. Quero discutir a função dos suplementos na melhoria do sono cerebral. Suplementos podem ser úteis em um enfoque integral para problemas de sono, mas não devem ser a única solução. A melatonina em doses de 0,5 a 3 mg, tomada 30 minutos antes de dormir, pode regular os ritmos circadianos, principalmente em idosos com produção reduzida do hormônio. O magnésio, em quantidades de 200 a 400 mg antes de dormir, pode ajudar na relaxação muscular e na indução ao sono profundo. É importante consultar um médico antes de usar suplementos, principalmente se já estiver tomando outros remédios que possam interagir.
É importante ressaltar o papel do ambiente do dormitório na otimização da posição de sono e na qualidade do descanso. A sala deve estar totalmente escura ou o mais escura possível. Pequenas quantidades de luz podem afetar a produção de melatonina e a profundidade do sono. Cortinas blackout ou máscaras para os olhos são muito eficientes. A temperatura da sala deve ficar entre 18 e 20 graus Celsius. O corpo diminui sua temperatura central ao iniciar o sono, e um ambiente muito quente pode atrapalhar isso. Ruídos podem ser um problema, incluindo não só os fortes que despertam totalmente, mas também os inconsistentes que provocam despertares parciais, fragmentando o sono sem que a pessoa se dê conta. Máquinas de ruído branco, protetores auriculares ou fechar janelas melhoram a qualidade do sono. O conforto do colchão e das almofadas é essencial, principalmente ao mudar de posição ao dormir. Um colchão que oferece suporte ideal e almofadas que garantem o alinhamento do colo e da coluna podem influenciar a transição para hábitos de sono saudáveis ou resultar em desconforto. Para quem tem recursos limitados, destaco que muitas dessas melhorias podem ser realizadas com mudanças simples e baratas. Bloques de madeira sob as pernas da cama, toalhas para suporte, cortinas pesadas e ventiladores podem ser tão eficazes quanto produtos caros. Quero ressaltar a importância do monitoramento e ajuste contínuo dessas mudanças. O que é ótimo para uma pessoa pode não ser ideal para a outra, e as necessidades de uma mesma pessoa podem mudar com o tempo devido à saúde, medicamentos ou circunstâncias. Sugiro registrar sonhos em um diário simples nas primeiras semanas após mudanças. Registrem suas sensações ao acordar, energia mental ao longo do dia, sintomas como dores de cabeça matinais ou confusão mental e como é a concentração em tarefas que exigem atenção. Essa informação pode auxiliá-los a perceber quais mudanças são mais eficazes e quais necessitam de ajustes. É fundamental ter paciência com a otimização. Algumas melhorias aparecem em dias ou semanas, mas os benefícios totais para a saúde cerebral geralmente surgem após meses de sono regular otimizado. É essencial ser consistente nas práticas benéficas, mesmo quando os resultados não são imediatos. Se após 6 a 8 semanas dessas mudanças persistirem sintomas como roncos intensos, apneia, nevoeiro mental ou fadiga cognitiva excessiva, recomendo procurar um especialista. Transtornos de sono podem necessitar de tratamento médico específico ou sofrer interferências de outras condições que afetam a qualidade do sono e o funcionamento cerebral. Especialistas em medicina do sono podem estudar problemas e sugerir tratamentos personalizados. Apesar de parecer um incômodo ou custo extra, otimizar a qualidade do sono melhora a função cognitiva, a qualidade de vida e a saúde a longo prazo, justificando essa mudança. Em conclusão, proteger o cérebro durante o sono é essencial para manter a função cognitiva ao longo da vida. As mudanças discutidas podem parecer simples, mas, acumuladas ao longo do tempo, podem afetar sua independência cognitiva e provocar deterioração precoce, prejudicando a qualidade de vida. Seu cérebro desempenha uma função crucial durante o sono, que não pode ser feita pela manhã. Comprometer a qualidade do sono com posições inadequadas priva o cérebro do suporte necessário para funcionar bem. Ao otimizar sua posição de sonho e ambiente à noite, proporciona ao cérebro as condições necessárias para eliminar toxinas, consolidar memórias e se preparar para o dia seguinte de função cognitiva. Amigos, chegamos ao fim desta alerta sobre um perigo noturno que afeta silenciosamente a saúde cerebral de milhões acima de 60 anos. Ao compartilhar como a posição de sonho pode influenciar o envelhecimento do cérebro, ofereci conhecimento médico e a capacidade de melhorar seu futuro cognitivo a partir de hoje. 3 mensagens essenciais que podem transformar sua saúde cerebral nas próximas décadas. Seu cérebro nunca para, mas durante o sono executa processos essenciais para a função cognitiva. A remoção de toxinas cerebrais, a consolidação de memórias e a reparação neuronal durante o sono profundo são essenciais para evitar o declínio cognitivo e preservar a clareza mental na velhice.
Comprometer esses processos com posturas inadequadas que afetam a circulação cerebral, a drenagem de líquidos ou a respiração noturna sabota os mecanismos de proteção e manutenção necessários para o bom funcionamento do cérebro por décadas. As mudanças necessárias para proteger seu cérebro durante o sono são simples, fáceis e totalmente sob seu controle. Não precisam de remédios caros, tratamentos complicados ou tecnologias avançadas. Pedem algo mais precioso: decidir priorizar a saúde cerebral e adotar práticas que respeitam a importância do sono reparador. Elevar a cabeceira da cama, dormir de lado, melhorar o ambiente noturno e criar rotinas para um sono profundo são mudanças que podem ser feitas hoje e cujos benefícios aparecerão em semanas. Nunca é tarde para cuidar da mente e otimizar sua função durante o sono. O cérebro tem uma notável habilidade de recuperação e aprimoramento mesmo após anos de sonhos ruins. Pacientes na faixa dos 70 e 80 anos melhoraram a clareza mental, a concentração e a memória ao otimizarem a qualidade do sono. Seu futuro cognitivo depende das escolhas que você fizer a partir de agora, não do passado. Meu desafio final é urgente e esperançador. Nesta noite, realizem uma das mudanças importantes que discutimos. Se dormem deitados de costas, elevem a cabeceira da cama, mesmo que levemente. Se roncam, durmam de lado com almofadas para apoio. Se a sala estiver quente, clara ou barulhenta, ajustem para favorecer um sono mais profundo e reparador. Não esperem até amanhã, não deixem para o fim de semana, não procurem o momento ideal. Seu cérebro necessita dessa proteção diariamente. E cada noite sem essas mudanças resulta em perdas nos processos de limpeza e reparo que não podem ser recuperados. Nas próximas 2 semanas, prestem atenção em como se sentem ao acordar. Observe se há menos neve mental pela manhã, mais energia ao longo do dia, maior concentração ou menos dores de cabeça. Registrem essas mudanças, pois costumam ser sutis no início, mas se tornam mais evidentes com o tempo. Se moram com alguém, solicitem que perceba se roncam menos ou se dormem mais calmos. Após 2 semanas adotando melhores práticas de sono, avaliem que mudanças extras podem ser vantajosas. Caso apresentem sintomas como apneia, roncos constantes ou dificuldades cognitivas persistentes, procurem um especialista. Investir no estudo do sonho pode ser uma decisão valiosa para a saúde cerebral a longo prazo. Incentivo a compartilhar essa informação com familiares e amigos que enfrentem problemas semelhantes. Pessoas que roncam ou dormem mal frequentemente não percebem esses padrões, pois ocorrem enquanto sonham. Sua atenção e conhecimento podem alertar outros sobre riscos desconhecidos. Cuidar do cérebro enquanto sonha não é vaidade nem preocupação exagerada com a saúde. É responsabilidade essencial de vocês e de quem depende de sua lucidez no futuro. Sua mente é seu bem mais precioso, sua ferramenta crucial para desfrutar a vida, nutrir relações significativas e contribuir de forma única e importante ao mundo. Ao ajustarem sua posição de sono e ambiente noturno, estão investindo em um futuro de independência cognitiva, conversas profundas, aprendizado contínuo e uma mente clara para enfrentar desafios. Como médico e defensor da função cerebral, asseguro que essas mudanças serão eficazes se aplicadas de forma consistente. São práticas fundamentadas em décadas de pesquisa neurocientífica e comprovadas por milhares de pacientes que tiveram melhorias na função cognitiva. Seu cérebro foi um aliado constante por décadas, processando vivências, guardando recordações valiosas e possibilitando o amor, a criação, a resolução de problemas e uma vida plena. Agora, é hora de garantir a fidelidade, oferecendo as condições noturnas necessárias para que continue a funcionar bem nas próximas décadas. Nunca é tarde para cuidar da mente, e agora é mais importante do que nunca. Seu futuro cognitivo depende da decisão que tomarem esta noite sobre a forma de dormir. Escolham com sabedoria e consciência o futuro mental que merecem.